tertúlia da Astrolosofonia, não é Luís Gomes, o meu nome é Alexandra Rua. Eu sei, Alexandra Ah, Rua. Luís Gomes, Olá, Alexandra. Muito bem-vindos, como já disseste, à 63ª tertúlia. uma Percebam? amiga convidada de há muitos Ah, anos, não é Luís Gomes? é. Ó, Cláudia, eu digo isto porque ele está-me sempre a chatear a dizer que eu não digo o nome e quem é que sabe os nossos nomes, as pessoas não sabem, nós achamos que sabem e pronto, ok, é certo, é justo. Por isso agora é sempre assim, não é Luís Gomes? Luís, não É, precisa ser o último. Gomes. é Alexandra Rua. Olha, Luís Gomes, eu vou apresentar a nossa amiga, portanto tu vais Acho apresentar a muito bem. tertúlia, lembras-te? Não, vou só aqui dar. Pronto, é quem está aqui presente aqui. Já estou aqui a ver que elas costumam vir, mas vou sempre recordar um bocadinho o que é que se vai aqui passar. E para quem está agora, pode estar a nos ver no YouTube. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, quem estiver no YouTube neste momento. Mas basicamente é 30 minutos em que vai haver uma pequena apresentação, um momento dedicado a uma exposição de um tema. Hoje aqui pela nossa Cláudia Machado, mas depois a Alça já apresenta. E depois de 30 minutos que podemos ter um diálogo entre as pessoas que cá ficam, mas essa parte vai para o YouTube, portanto, quem quiser estar presente na parte da verdadeira tertúlia, já sabe, é só mandar um e-mail para onde, Alexandra? astrolusofonia@gmail.com. Pronto. E não custa nada. Portanto, E aqui está pede às aqui. pessoas por Olha, hoje é telefone, perfeito, já no viste? Agora privado. estou aqui a reparar. Que é bem-vindo. Esta soltar-se gravada já disse. Vai ser posta no YouTube na próxima quinta, sempre às quintas-feiras. Quando for E quem possível, tiver perguntas para fazer. muito Já há bem. aqui uma coisa que eu estou muito contente hoje, que toda a gente tem as câmaras abertas, porque já sabe, a Astrolosófilo já sabe que a gente gosta de contacto humano e ver de uns aos outros. Portanto, era uma das recomendações e muito obrigado por ter todos a câmara aberta, porque é muito mais fácil para nós, é muito mais fácil, com certeza, para o nosso palestrante, neste caso a Cláudia, é muito mais quente. E os astrólogos Sim, são. mas a câmara aberta e o micro fechado. Diz isso também que E é o micro simpático. fechado, exatamente, o micro fechado, pelo menos durante a primeira 30 minutos. Parte. Depois podem abrir à vontade, querem dizer que as pessoas falem, que é exatamente esta a essência. Olha, posso dizer, como tu sabes, que a Cláudia Machado nós nos cruzámos quando estávamos a estudar, mas se tu vais a prolongar depois, ela é muito ativa no Instagram, tem à volta de, não sei exatamente, mas 25 mil, não é, Cláudia, mais ou menos, tens? 31. Olha, pronto, então deixa de seguir Uh! 31 mil, parabéns. A astrologia está E na é uma pessoa moda e a bastante Cláudia está ativa, na moda. portanto, agradecemos a toda a gente que esteja aqui e que, não, que possa seguir o trabalho da Cláudia em Cláudia.machado Astrologia. Portanto, é uma das vertentes. Então, deixa-me acrescentar que a Cláudia Machado começou na astrologia aos 15 anos. Imagina, está mesmo Uh, na sangue. E então encontramos, e desde então foi fazendo várias terapias, terapia transpessoal, que eu lembro que ela fez em Espanha, pelo menos com uma escola espanhola, cá em Portugal, whatever, mas a escola era uhum. espanhola. Eu lembro-me disso, nós estávamos no João Medeiros, nós somos colegas do João Medeiros com ela, e ela fez também terapia transpessoal, reiki, meditação, práticas zen e budistas, constelações sistémicas e familiares, life coaching, xamanismo. Hã? Vi Vês? Tudo todas. ela fez tudo. E agora Eu acho que é a dedica-se melhor às... maneira. Eu sou do clube da Cláudia. Vamos a todas e depois escolhemos o que é que gostamos mais. Claro, foi o que eu E fiz. integramos, vamos integrando. E agora, dedica-se exclusiva à astrolosofonia, à Exato. astrologia, é verdade, Também. Cláudia? Em Dá português, sim. consultas, cursos, eventos e retiros em lugares sagrados, vês? Se calhar também Uhum. faz parceria ali com a Dulce. A Dulce também faz retiros em lugares sagrados que eu já sei. E então vamos a isto, Cláudia. Obrigada, Bora. muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O tema é super interessante. Ela traz um tema que é quando Júpiter em Leão encontra a cauda de dragão. Hã? Até Ficaste... rima. Até Já rima. viste? Foi ela que inventou. Fui eu que Olha, está a inventei. chegar mais pessoas, mas eu dou já a voz. Tá Nós não bem. somos, nós não estressamos com o tempo, por isso faz Não aquilo que digas é isso no a mim porque coração. eu descontrolo-me com o tempo. Mas Está eu bem, não. mas nós vamos Eu controlar um estou. bocadinho. Eu preparei para ser sintética. Ó, Muito bem. Tens António meia hora só primeiro. para Muito ti. bem. Vamos embora, Cláudia. Vamos embora. Força. Então, boa noite a todos. Eu não sei muito bem o que é que vinha. A Alexandra já está farta de me convidar e a minha vida está sempre muito agitada e muita coisa a acontecer. E marcámos isto, já desmarcámos, já remarcámos, já avançámos. Olha, só uma curiosidade e o tema não, o dia, adiámos para hoje, era para ser a semana passada. O Mercúrio Será está que foi o retrógrado, né? Mercúrio retrógrado? Mas hoje a Lua está em Leão, portanto, para honrar aqui, já está no fim, já está a chegar ao fim dele, mas ainda apanhamos esta energia de Lua em Leão, achei curioso.
Pronto, quando a Alexandra me convidou e disse, fala do tema que tu quiseres, eu pedi coisas e conselhos, ela fala do tema que tu quiseres. Eu gosto imenso de temas, depois tinha estado, eu às vezes vejo os tipos de temas que vocês vão tendo aqui nas palestras, fui assim, vou escolher e pensei, os temas todos que eu adoro falar em astrologia já foram todos falados. Claro que nunca é a mesma coisa, porque nós somos todos diferentes. Então o que é que eu pensei? Bom, a maior parte das pessoas, entrando aqui no tema, a maior parte das pessoas se calhar são astrólogos ou estudantes de astrologia, apaixonados por astrologia, uns profissionalmente, outros não. E pensei, o que é que eu vou acrescentar, não é? E espero acrescentar alguma coisa hoje, espero que vocês gostem da minha visão. Eu até aproveitei este tema, por acaso o nome foi muito engraçado, porque saiu-me do nada, quando estava a pensar no tema. Pensei, olha, porquê? Porque quando a Alexandra me pediu o tema, eu estava a preparar uma aula que dei a semana passada, de Júpiter em Leão, de 4 horas, portanto eu tive 4 horas a falar disto. Eu não vou estar aqui 4 horas a falar disto, e portanto nem fiz PowerPoint, eu não fiz nada. Eu senti, ok, é 30 minutos, eu tenho que ser concisa, vou direta, vou-vos pedir que vocês quiserem ter uma caneta e um papelinho, acho que podem escrever algumas ideias e para ir refletindo sobre temas que eu vou trazer. Eu senti isso, ou seja, ser uma coisa prática que vocês possam pensar para vocês ter questionamentos, porque eu aprendo muito, eu estou sempre a dizer isto também aos alunos, que eu acho que a astrologia tem que olhar para o céu é para eu me questionar antes de tu tentar adivinhar ou tentar prever, é mais questionar-me, para perceber como é que isto vai me afetar a mim. Então eu hoje vou-vos trazer esse questionamento para vocês poderem depois analisar no vosso mapa ou dos vossos clientes, eventualmente, se esta visão vos fizer sentido, claro. Então vamos lá. Eu não tenho PowerPoint, mas depois se eu preciso partilhar aqui o mapa de alguma coisa, por acaso pensei, podia ter partilhado o mapa de Júpiter ou das conjunções que eu vou falar, ou o que seja, mas pronto. Vamos falar aqui um bocadinho de quando Júpiter em Leão, vou ver as horas, ok. É quando Júpiter em Leão encontra a cauda do dragão. Curiosamente isto rima. Eu quando estava a preparar essa aula, apercebi-me de uma coisa, que foi, deixa-me ver quando é que esta conjunção aconteceu a última vez, e se esta conjunção é habitual acontecer. Efetivamente, estas conjunções são habituais a acontecer, de 7 ou de 8 em 8 anos, mais coisa, menos coisa. Ou seja, a cauda do dragão com Júpiter, né, no movimento que eles estão a fazer nos céus, mas não é assim tão habitual estar tanto tempo, ou ter acontecido tanto tempo durante o signo de Leão. Mas já vamos falar disso. Então, quando nós pensamos em Júpiter, vou primeiro falar de Júpiter, que eu tenho aqui os tópicos, são 6, que é para não me esquecer, estão aqui à minha frente, para eu não me esquecer de falar deles. Então, primeiro Júpiter, quando nós pensamos em Júpiter em Leão, e acho que houve aqui algumas partilhas assim, e eu também tenho ouvido isto e partilhado com amigas minhas, nós pensamos imediatamente em brilho, não é? Em expansão, em criatividade, em confiança, em liderança, em coração. E está tudo certo. Ou seja, sem dúvida, eu acho que Júpiter em Leão promove e traz muito esta energia, tipo, eu quero brilhar, eu quero manifestar, eu quero se calhar explorar muito mais a minha criatividade, o meu prazer, a minha liberdade. E a expansão, eu acho que quando Júpiter está em Leão, a sensação de expansão é muito maior. Claro que isto já sabemos, depende do nosso mapa, do posicionamento de Leão, do posicionamento de Júpiter, do posicionamento, da condição em que temos também os signos de Sagitário e de Peixes, tudo isso tem impacto, obviamente, na forma como interpretamos, mas no geral, eu acho que há sempre aqui um certo otimismo, entusiasmo e até excitação quando se pensa, acho eu, na energia de Júpiter, do fogo caliente, não é? Que esta energia pode trazer. Mas na verdade, eu pensei nisto, e se este movimento não é só um movimento de expansão, não é? Porque quando fui olhar para o céu nos próximos 12 meses, para perceber todo o percurso de Júpiter em Leão, eu hoje só vou falar aqui do Nodo Sul, mas há outras coisas que estão aqui, obviamente, a afetar esta energia. Leão não está assim tão, não está assim tão, como é que eu ia dizer, abonado. Este tema também me veio muito por causa do tema do ano, ou seja, vi muitas previsões astrológicas, aquelas mais de revista, não é? Assim, tipo horóscopo, que Leão era o signo mais abençoado do ano. Perdoem-me os leões, vai ser um ano abençoado para vocês. Mas eu acho que às vezes também temos de ter os pés no chão, porque pode criar esta ilusão de é o meu ano. Havia muita gente que vinha a consultas e começou a dizer, eu sei que este é o meu ano, porque Júpiter vai entrar em Leão. E vamos ver se é mesmo assim, ou se não há aqui aprendizagens para fazer também. Então, como Júpiter não caminha sozinho, durante esta passagem, ele vai atravessar Leão ao mesmo tempo, e isto é uma coisa mais rara, mais inédita. Ele vai atravessar praticamente todo este período, porque o Nodo Sul, dependendo se vocês usam os nodos lunares, ou usam os médios ou os verdadeiros, os verdadeiros mudam agora para a semana ou daqui a 10 dias para Aquário-Leão, e os nodos médios vão mudar a meio de, agora não sei o dia exatamente, mas a meio de agosto. Portanto, eles têm pouco tempo de diferença quando fazem estas transições. Portanto, independentemente disso, eles vão estar 18 meses, até março de 2028, nos signos de Aquário e de Leão. Portanto, toda a passagem de Júpiter em Leão, praticamente, exceto um mês, vai ser acompanhada por este movimento. Que, por sua vez, obviamente, só dando aqui este cheirinho para vocês poderem depois aprofundar a vossa interpretação, os eclipses vão acontecer em Aquário e em Leão. Marte
vai entrar em Leão e vai lá estar 5 meses, ele vai sair, ele vai entrar em Virgem, vai ficar retrógrado, depois vai voltar a Leão, ou seja, vai voltar a Leão retrógrado e depois vai voltar a andar para a frente. Portanto, durante 5 meses, ou seja, dentro destes 12 meses, durante 5 meses, vamos ter também Marte em Leão a participar deste encontro de Júpiter de Júpiter e do Nodo Sul, e os eclipses que vão estar a acontecer também aqui, e que agora do dia 12 de agosto já traz aqui uma grande ativação, também em tudo aquilo que vai tocar Júpiter e o Nodo Sul. Portanto, temos aqui várias coisas, para além de Plutão que está em Aquário, a fazer oposição também. Portanto, Júpiter não está aqui sozinho, não vai governar este reino sozinho, e eu acho que é importante pensarmos sobre isto. E o Nodo Sul porquê? Porque eu adoro trabalhar com os nodos lunares, e na minha vida, não sei se, há uma vez, olha, foi numa aula do João Medeiros, numa aula que nós tivemos sobre eclipse, assim muito rápida, mas que tínhamos uma tabela, não sei se vocês se lembram disso, Alexandra, Luís e mais a Dulce, a Karina, nós tínhamos uma tabela e tínhamos que identificar durante não sei a nossa vida toda quantos eclipses é que íamos ter conjuntos a planetas nossos. Eu tinha 9 exatamente no mesmo grau de planetas meus. E eu lembro-me, tipo, ficou metade da sala a olhar para mim e pensar o que é que isso vai ser. E eu, na minha vida, momentos de eclipses em conjunção exata a planetas meus que já houve, trouxe-me assim grandes transformações. Eu gosto muito de olhar para os nodos, para os eclipses, é uma coisa que me apaixona, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, tento estudar sempre que posso, até para mim. Então, quis olhar para este movimento mais a fundo. A pergunta que me surgiu foi: o que é que acontece quando a expansão, Júpiter, associei isto a Júpiter, encontra a libertação? Associei a palavra libertação à energia do Nodo Sul, porque eu sinto que quando o Nodo Sul está a passar por alguma área da nossa vida, é como se fosse um vórtice, uma esfera que vem, tipo, olha, tudo o que está aqui a mais é para ir embora, é para ir à vidinha, que é para tu poderes libertar a energia para caminhar para o lado oposto e poderes seguir esse caminho e integrar esse eixo. Então, eu acho que a pergunta de Júpiter em Leão, que é muito o que é que eu vou expandir, o que é que eu vou criar, pode passar a ser também o que é que eu preciso de libertar primeiro para que a expansão possa acontecer. Eu sinto que esta é uma pergunta importante que nós podemos começar a fazer olhando para o nosso mapa, não faz mal, para o posicionamento onde temos Leão, já, por exemplo, nós podemos olhar para outras coisas. Desculpa, fui eu, estava a tirar os sons. Saudades. Não Mercúrio faz mal, retrógrado, perdoa-me. não faz mal, não, mas isto apareceu mensagem, o Zoom disse, o anfitrião tirou-lhe um som. Desculpa. Portanto, eles avisaram, não faz mal. Isto são os desafios, faz parte do processo. Olha, então, e eu acho que nós podemos começar já a refletir sobre isto, ou seja, aquilo que representa se calhar o Leão no meu mapa natal e até o meu Sol, porque o Sol, ou seja, o Sol é domiciliado em Leão, portanto rege Leão, o signo onde eu tenho o meu Sol, o meu signo solar, o que é que eu preciso libertar para expressar a minha essência e tudo aquilo que eu sou? Acho que esta é a primeira pergunta. Segunda fase aqui da minha partilha. Júpiter regressa a Leão, vocês sabem, mais ou menos, sensivelmente a cada 12 anos. Quando ele atravessa, sem dúvida, este signo, ele vem ampliar tudo aquilo que já lá está. É um convite para crescer através da criatividade, da alegria, da expansão, da autenticidade, do prazer, da essência. Portanto, eu também sinto que este movimento, obviamente, vai trazer coisas positivas. E eu acho que é super favorável, se nós estivermos alinhados com isto, querer desenvolver os nossos talentos, querer assumir papéis de liderança. Isto depende de cada um de nós, obviamente, do que é que está a acontecer, mas queremos assumir uma liderança mais a partir do coração e da inspiração, estarmos ativos em criar novos projetos, encontrarmos canais de expressar a nossa criatividade, confiar mais em nós próprios e nos nossos talentos, nos nossos dons, nas nossas capacidades, ou seja, conseguirmos olhar para nós no espelho, que às vezes pode ser tão difícil, e ver também o bom. Eu sinto que às vezes, isto não é igual para toda a gente, obviamente se tivermos aqui um leão exacerbado, se calhar é o contrário, mas eu acho que a maioria de nós é sempre muito mais fácil a gente apontar as sombras e os desafios e os conflitos internos que temos e os defeitos, do que olhar as qualidades imensas que cada um de nós também tem. Portanto, pode ser uma fase muito bonita e que sentimos mais inspirados a também inspirar outras pessoas, vivermos um lado da nossa vida com mais entusiasmo, com mais alegria, com mais prazer, com mais generosidade. Portanto, Júpiter vai ativar, mais primeiro que tudo, a área de vida onde temos o signo de Leão, no nosso mapa natal, assim como tudo aquilo que ele tocar, não é? Nós aqui temos que ver, obviamente, depois eu tenho aqui algumas dicas, mas vermos os planetas regentes, vermos os signos que estão envolvidos, as casas, etc. É sempre imensa coisa, nós sabemos que a astrologia, e costuma dizer, tem sempre vários graus de interpretação e nós escolhemos, não é? À medida que vamos estudando, as camadas que queremos ir visitar. Ao longo deste ciclo, já falei aqui mais, a expansão e o crescimento, novas oportunidades e aprendizagens, mais visibilidade naquilo que somos. Depois eu vou fazer aqui o versus, que é, será que vai ser mesmo assim? Ou seja, por um lado,
isto pode potenciar mais visibilidade, mas se calhar quando nós olhamos para o Nodo Sul pode ser o apagar do brilho, não é? Ainda por cima vamos ter os eclipses, não é? O apagar do Sol. Então eu acho que é muito interessante nós refletirmos sobre isto, o que é que se apaga para que possa brilhar aquilo que é verdadeiramente essencial. Portanto, eu acho que este Júpiter podia ser se calhar uma energia mais leve, mais fluida, no sentido, parece que facilitada, não é? Uma energia de facilidade. Eu acho que o brilho está lá na mesma, pronto para ser expresso, mas se calhar não vai ser assim tão fácil, ou seja, é preciso um trabalho, é preciso uma entrega, é preciso a coragem para primeiro transmutar, limpar, libertar, largar, assumir aquilo que eu tenho que deixar ir para poder brilhar então nessa expressão mais autêntica e mais verdadeira. Portanto, é importante recordar que Júpiter amplia possibilidades, mas não escolhe aquilo que ele amplia. Eu acho que este também é um tema interessante. Associamos muitas vezes, como se fala, né, o grande benéfico, sem dúvida que Júpiter é um planeta que traz e convoca os milagres, as anunciações e parece que torna possível tudo aquilo que nós achamos que não é possível na nossa vida. Contudo, ele amplia tudo, portanto, ele amplia a sombra e a luz. E em Leão, ele também vai ampliar aquilo que pode não ser tão bom assim. E eu acho que com o Nodo Sul a passar, isto é reforçado. Vou dar aqui um exemplo, assim que me está a passar pela cabeça. Vamos imaginar um leão, um Júpiter a atravessar a casa 2. Ok, a pessoa olha, primeiro impacto, espetacular, vou receber montes de dinheiro, vou fazer dinheiro. Pode não ser assim. Se eu não tiver padrões equilibrados na gestão financeira, pode ser uma fase em que eu gasto muito mais dinheiro. E o Nodo Sul, se calhar, vem-me vir ajudar a perceber que eu tenho estes padrões e que não me fazem bem, que não são saudáveis na minha vida, e então vem-me dizer, não, tu tens que mudar o teu padrão, a forma como tu geres, como tu olhas, ou as crenças que tens em relação ao dinheiro, e ao mudar e ao libertar aquilo que não te faz bem, aquilo que é tóxico, se calhar podes expandir então a tua vida financeira. Então, Júpiter amplia também aquilo que não está bem, não é? E não garante resultados imediatos, não é porque ele vai passar o Sol que eu vou ter que eu vou encontrar, se calhar, o trabalho do sonho ou que eu vou desbloquear qualquer coisa. Acontece às vezes, mas não é o único fator. Portanto, eu acredito também que, de alguma forma, e o universo é sábio, que quando o Júpiter toca e traz, ele vem expandir ou vem mostrar, vem fazer crescer aquilo que nós precisamos, mas nem sempre é aquilo que nós inicialmente achávamos que queríamos. Portanto, é importante também estarmos atentos a isso. Ele vem expor. Se eu tenho um medo, sei lá, inconsciente de qualquer coisa, sei lá, um Júpiter a passar na casa 8 pode ser a ampliação desse medo. Ou se eu tenho uma insegurança, a ampliação dessa insegurança. Agora, pode também ser a oportunidade, ao vê-la, se calhar, tão exacerbada, eu pensar o que é que eu preciso de fazer, o que é que eu posso fazer para superar ou ir à procura de ajuda para conseguir, de uma vez por todas, superar este tema que está dentro de mim. Portanto, eu acredito que no final do dia é tudo para o nosso bem maior e vai ser algo que pode ser muito maravilhoso, mas também depende muito da forma como eu acredito muito no livre-arbítrio e da forma como nós trazemos queremos viver isso na nossa vida, como escolhemos viver. Como já vimos, este trânsito de Júpiter vem então acompanhado por este evento mais raro, esta conjunção de Júpiter com o Nodo Sul, nos últimos 100 anos não aconteceu durante tanto tempo, ou seja, este encontro deu-se, a última vez eu estive a tentar andar tudo para trás, entre agosto e novembro, portanto, agosto a novembro foram mais ou menos 3 meses e meio, 4 meses, não chegou a 4 meses, em 1990. É uma coisa que vocês podem ir, esta data, agosto a novembro de 1990. O que é que aconteceu na vossa vida nessa altura? Como é que a vossa vida estava? Quem era nascido, eu no outro dia estava a dizer isto na aula e tinha metade da turma, ninguém era nascido nessa altura. Então pronto, mas mas eu tinha 5 anos, portanto 4, 5 anos. Então irem ver o que é que aconteceu, o que é que aconteceu na vida dos vossos pais, né? Porque se os nossos pais já estavam juntos e já existiam, no campo deles nós também já existiríamos, não é? Então podemos também fazer esse trabalho. Eu nos eclipses gosto muito de trabalhar com os padrões, de olhar para trás e quando há conjunções e quando há coisas que ativam exatamente determinados graus, ver sempre que algum planeta ativa aquele grau e os acontecimentos que tem. É muito interessante fazer essa análise biográfica da nossa história. Eu adoro fazer isso, gosto muito. Pronto, deve ser que eu tenho o Sol na casa 4. Mas esta conjunção não aconteceu, nos últimos 100 anos só aconteceu nesta altura. As outras conjunções de Júpiter e Nodo Sul acontecem sempre a cada 7, 8 anos. A última foi em 2019, 2020, eu tenho para aqui escrito, em Capricórnio, em Gêmeos em julho de 2012 e em Balança em agosto de 2015. E pronto, desculpa, em 2015, 2005, desculpa, em 2005, em Balança foi em agosto de 2005, eu não pus aqui mais para trás. Porquê é que eu acho que é importante olharmos para estes ciclos? Porque observar os períodos em que
Por um lado, Júpiter transitou por Leão, vocês podem ver, não é? A última vez foi em 2014, 2015. Por exemplo, eu fui mãe em 2015, o meu filho tem Júpiter e Lua em Leão, o meu filho do meio, e que pode nos ajudar a reconhecer os temas que na nossa vida estão ligados ao crescimento, à expansão, à criatividade, às oportunidades que marcaram as nossas vidas sempre que Júpiter esteve em Leão. Que oportunidades apareceram na minha vida sempre que Júpiter esteve neste signo? Acho que isto é uma coisa que nos podemos perguntar. Por outro lado, identificar as conjunções de Júpiter e do Nodo Sul não são propriamente no mesmo signo, mas podem nos ajudar a perceber como é que funciona para nós. Ou seja, quando eles se encontram no meu mapa, no céu em movimento, o que temas é que eles me trazem, ok? Por exemplo, eu no meu caso percebi um padrão que foi perdas, trouxe-me perdas, sempre, nestas datas. Então, claro, fiquei a pensar, agora só daqui a um ano é que eu poderei falar sobre isto, mas um dos temas que para mim me trouxe, mesmo noutros signos, foi o tema das perdas muito importantes para mim. Portanto, o passado não tem que determinar o nosso futuro, mas pode oferecer-nos, eu acho, pistas valiosas para compreender aquilo que está a acontecer agora. Por isso, muito mais. Isto também pode ser, se calhar, uma dica para os meus colegas astrólogos, e se calhar alguns pensam nisto também. Para mim, muito mais do que aquilo que eu aprendi dos conceitos de astrologia, é aplicá-los na vida das pessoas. Eu, quando estou com clientes ou quando trabalho com os clientes ao longo dos anos, esta questão da história é mesmo importante, porque é isto, ou seja, às vezes nós temos um enviesamento natural de interpretar, sei lá, um Sol-Plutão como uma coisa muito violenta e muito agressiva, por exemplo, mas não é assim para toda a gente, efetivamente. E nós temos que perceber a história. Quando isto foi tocado para trás, eu faço muitas perguntas para trás, eu percebo muito melhor o que é que pode potenciar para a frente, porque o padrão está lá, aquele processo. E eu aprendi isto comigo, antes de ser com as pessoas, eu sempre fiz muito este trabalho de autoinvestigação, por isso é que há bocado tinha ali uma lista, e a Alexandra não disse todos os cursos que eu fiz, porque a minha ansiedade era sempre a busca de compreender a quantidade de coisas difíceis que me tinham acontecido na infância, e porque é que isto me aconteceu, porque é que me aconteceu a mim, aquela raiva de porque é que eu fui escolhida para isto me acontecer, não é? E a astrologia foi uma das coisas mais espetaculares que me fez entender que eu não tinha nada de errado, mas que eu tinha vindo com esta história e esta história podia ter um propósito maior do que eu sofrer. Eu acho que foi isso que eu procurei fazer, é isso que eu procuro fazer através do meu trabalho. Portanto, outros trânsitos que potenciam esta dupla, só para não se esquecerem, os eclipses, Marte e Plutão, principalmente, depois, obviamente, há outros, podemos ver sempre qualquer planeta que vai entrar nos signos fixos, ou em Leão, ou em Aquário, vai ativar coisas nestes temas, não é? De formas diferentes, obviamente. O Nodo Sul, vamos falar agora do Nodo Sul um bocadinho. O Nodo Sul em trânsito, quando ele atravessa uma casa ou toca um planeta natal, eu acho que é sempre diferente, obviamente, sempre que os planetas são ativados é muito mais intenso do que estar só na casa. Portanto, as coisas acho que se manifestam quando efetivamente um planeta ou um ângulo é tocado na nossa vida. E nós, mesmo que não tenhamos nada em Leão, se calhar temos alguma coisa em Aquário, se calhar temos alguma coisa em Escorpião, se calhar temos alguma coisa em Touro, pelo menos os signos fixos vão ser altamente mexidos por esta energia, ou temos coisas em Carneiro ou em Sagitário, que também vão receber de alguma forma esta ligação. Portanto, de alguma forma todos nós vamos ser tocados, ou os signos de ar também vão ser tocados por isto, de alguma maneira. Eu no meu mapa tenho quadraturas, conjunções, oposições, trígonos e sextis com este movimento, portanto, parece que tudo vai mexer. Portanto, isto não significa, ou seja, essa área de vida torna-se um espaço importante para a consciência e para a transformação, mas depois há sempre as outras secundárias que também nos trazem isto. O Nodo Sul não significa perdas ou castigos ou crises, ou seja, literalmente. Eu acho que se calhar às vezes associamos a isso, ainda agora partilhei com vocês que eu noto isso na minha vida, aconteceu questões de perdas, mas eu não sinto que isso tenha que ser uma coisa, como é que eu vou dizer, propriamente negativa. Ou seja, ele vem, foi aquilo que eu disse há bocadinho, é como se fosse eu vejo sempre como se fosse uma energia de um vórtice, não é? Que vem mexer no que está estagnado, vem mexer no que estava parado, seja o que for que esteja ali, aquela energia já não pode estar mais estagnada. Então, por isso é que os eclipses, quando acontecem os eclipses, parece que aqueles dias ao redor do eclipse são muito, muito intensos, principalmente se aquilo afetar diretamente energias em nós. Então, o Nodo Sul a atravessar durante aquele período de tempo, durante aqueles 18 meses, a atravessar aquele lugar, ele vem escavar, não é? E vem arrancar o que está lá. Portanto, nós podemos sentir que este Nodo Sul em Leão pode trazer aqui uma mudança de prioridades, uma necessidade de desapegar, uma sensação também de esgotamento ou de drenagem, mas para nós percebermos o que é que temos que limpar para deixarmos nos sentir drenadas por alguma coisa. Libertação de padrões antigos, portanto, isto tem sempre um lado positivo, maior consciência dos nossos hábitos inconscientes e que nos fazem mal, procurar um sentido mais profundo para a vida. Eu acho que isto é uma coisa muito interessante também nos nodos, e nos nossos eixos até natais, nos nossos nodos lunares natais. Eu sinto que o Nodo Sul, eu não sei se vocês sentem isso, mas no nosso mapa natal, ok, isto é só uma parte, fala muito sobre o nosso propósito de vida. Obviamente que a gente vê muito a questão da cabeça do dragão
ser o caminho que eu tenho que evoluir, mas o que eu tenho para onde eu vou evoluir, mas o Nodo Sul fala muito sobre a busca de sentido. Eu pelo menos tenho essa percepção nos mapas que já fui vendo ao longo da vida, que é onde a pessoa mergulha e descobre para poder arrancar para a frente. Eu tenho esta sensação. Posso ser uma sensação um bocadinho enviesada, mas tenho essa sensação. Então eu sinto que quando o Nodo Sul passa, também nos convida a uma busca mais profunda sobre aquela área de vida onde ele está. Se calhar vamos pensar naquilo mais a fundo, vamos perceber melhor, vamos tentar olhar para uma coisa que se calhar temos varrido para debaixo do tapete. Portanto, menos interesse no sucesso externo e mais interesse no significado interior. E isto entra em choque, entra em colisão com Júpiter em Leão. Júpiter em Leão vai para o palco, mas o Nodo Sul em Leão não está tanto interessado no palco, ele está mais interessado no que é que está a acontecer dentro de mim para eu viver o palco. Ele está ligado a ele, mas de uma forma diferente. Pode também trazer muita necessidade de cuidarmos da nossa energia, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, dos nossos equilíbrios, melhorar, né, os nossos hábitos de vida. Este trânsito, de alguma forma, pode trazer instabilidades e incertezas, porque vem mexer, lá está, e isso causa-nos uma certa ansiedade e frustração às vezes, ou uma inquietação porque não sabemos o que é que vai sair dali, mas também vem trazer este espaço novo, ou seja, é isso, é libertar o espaço para algo nascer. Eu, quando estava até a fazer a aula que dei a semana passada, e dei um exemplo assim, o Nodo Sul não tem, lá está, a gente depois fica a pensar muito, mas cara, vai ser muito pesado, vai ser muito difícil, afinal eu pensava que ia estar no auge e vou entrar em crise de identidade. Pode ser as duas coisas, pode ser uma crise de identidade que leva a uma descoberta única para a vida. Pode ser, por exemplo, a libertação, pode ser a libertação de um talento. Imaginem alguém que canta super bem. A pessoa canta, tem uma grande voz, mas nunca partilhou com ninguém, tem vergonha, acha que não canta assim tão bem e pronto, nunca valorizou isso. E de repente está Júpiter em Leão, a pessoa tem, imaginem que tem o Sol e o Mercúrio em Leão, entra o Júpiter em Leão e entra o Nodo Sul. E quando há este encontro dos dois, ou quando ativam esses planetas da pessoa, alguém apanha a pessoa a cantar. E de repente tipo, mas tu tens um talento gigante, como é que tu nunca partilhaste isso com ninguém? E aquilo que assusta tremendamente, porque a pessoa se calhar precisa de fazer o convite do Nodo Sul e Júpiter em Leão, é tu tens que libertar o talento para o mundo. Daí estar o Nodo Norte em Aquário, né? Tipo, o chamamento é para os outros, é para a comunidade, não é para mim. Eu acho que o Nodo Sul vem intensificar a energia de Júpiter, que não pode ser só por nós. Ou seja, aquilo que a gente vem expandir, aquilo que a gente vem criar, aquilo que a gente vem multiplicar nos próximos 12 meses é para servir o coletivo, ou é para servir a comunidade, ou é para servir a família, mas tem que me transcender, ou tem que ir para lá do meu eu, não é? E nós sabemos que a sombra, uma das sombras de Leão, pode ser o ficar preso ao meu ego e à minha identidade e não abdicar dela. Eu acho que claramente com o Júpiter em Leão isso pode ganhar assim uma dimensão enorme, mas o Nodo Sul vem pôr-nos os pés na realidade, diria eu. Portanto, também sinto que ao nível da limpeza, isto pode ser muito libertar a necessidade de aprovação, também libertar o excesso de orgulho ou de vaidade, lá está, só eu é que sou importante, libertar também a sensação da competição ou da comparação, o medo de não sermos suficientes, a necessidade de controlar a imagem, estou sempre a passar por fora, não é? Lá está o receio de como é que os outros me veem, portanto, o receio de mostrar vulnerabilidade, a necessidade de ter sempre razão. Portanto, eu sinto que esta energia vai ser ótima para limpar, não é? Vem o tratorzinho limpar e as vassouras todas, limpar a energia estagnada, ajudar-nos a libertar. Eu acho que esta parte é fantástica, pode ser muito bom para libertarmos medos que estão associados ao nosso brilho, à nossa essência, à nossa energia solar, ao nosso leão, ao arquétipo de leão na nossa vida. Poderíamos sentir alguma instabilidade, sem dúvida que sim. Principalmente se nós estamos apegados a uma sensação de segurança ou de fixidez, né? Leão é um signo fixo, tipo, eu vivi isto desta maneira, sempre vivi, não quero mudar, e isso pode ser difícil quanto mais resistimos a mudar. Agora, eu acho que não temos que ter medo, eu acho que não vem tirar nada das nossas vidas, não vem remover aquilo que amamos, mas pode vir remover efetivamente aquilo ao qual continuamos agarrados, mas que já não serve o propósito de hoje. O nosso propósito também muda ao longo da nossa vida. Portanto, talvez uma das grandes aprendizagens deste ciclo seja deixar de viver a partir da necessidade de reconhecimento para começar a viver mais a partir do coração sem esperar nada em troca, ou seja, de uma forma genuína, autêntica, generosa. E eu acho que quanto menos precisamos de provar quem somos, seja a nós ou aos outros, às vezes isto nem é com os outros, é com nós próprios, mais naturais nós somos, não é? Na verdade também. Portanto, este encontro, fazendo aqui quase a batalha, entre aspas, né? Júpiter expande, o Nodo Sol purifica, Júpiter amplia os talentos, o Nodo Sul vem dissolver os excessos, Júpiter
convida a crescer e o Nodo Sul convida-nos a libertar, e é isto, libertar para crescer. Júpiter desperta as possibilidades, as ideias, os sonhos e as visões, mas o Nodo Sul também nos convida às vezes a olhar um bocadinho para trás, para o passado, para o que está a fundo e a distinguir aquilo que realmente importa na nossa vida. O Júpiter pode muito ser esta voz que incentiva e o Nodo Sul ser aquela voz que incentiva, mas a desapegar. Um incentiva a ampliar e o outro incentivar a limpar ou a simplificar. Um incentivar a abrir as portas e o outro incentivar a fechar ciclos. Ok, podes abrir portas, sim senhor, mas tens que fechar ciclos primeiro. Portanto, este pode ser realmente um momento importante de... Eu acho que podemos todos nós, espero eu, daqui a um ano, se calhar, sentirmos, nem que seja um bocadinho, o que é que eu fiz um bocadinho por mim, pela minha luz, pelo cumprir aquilo que nasci para vir a ser, e que agora nós não vamos mudar a nossa vida. Isto é outra coisa importante. Não é este trânsito, ou os trânsitos todos estão a acontecer. Eu agora vi montes de publicações por causa desta semana, da oposição de Júpiter ao Plutão, e mais não sei quem envolvido, e o trígono a Urano, e o sextil a Neptuno, ou o sextil a Neptuno e o trígono a Urano, uma cena assim. Pronto, whatever. Estava a ver isso, porque é este trânsito que estamos a ter, e eu acho super, ou seja, é um trânsito super intenso que vai haver agora nos próximos dias, mas a forma como eu às vezes via as partilhas parece mudar a vida radicalmente. Eu acho que nós temos que ter os pés no chão. Os trânsitos ou os movimentos do céu não mudam as vidas de ninguém radicalmente, eles mostram o potencial e legendam coisas que estão a acontecer diferentes para cada pessoa do mundo. Uma coisa que eu digo muitas vezes é que quando nós pensamos numa bênção e numa tragédia, nós temos que ter os pés no chão todos os dias, todos, sem exceção. Há bênçãos e tragédias no mundo, todos. E por isso é que todos nós temos mapas diferentes e expressões diferentes e estamos em níveis de consciência diferentes. Então, os movimentos podem nos ajudar a compreender melhor aquele movimento para mim, e eu já vi, e digo, já vi isto, pessoas distintas, com um trânsito igual, terem experiências completamente diferentes. Então, mais importante é vocês refletirem mesmo na vossa vida como é que estes movimentos vos têm afetado, como é que vos afetam habitualmente os eclipses em Aquário e em Leão, qual é o padrão que costuma trazer na vossa vida a cada 9 anos, o que é que vos tem acontecido sempre que o Júpiter passou em Leão. Ter um registro disso vai-vos ajudar a compreender melhor este movimento, sem dúvida. Eu sou bem chata com os meus clientes, porque às vezes digo que pessoas fazem consultas mais vezes comigo, escrevam coisas sobre a vossa vida. Vocês não sabem, têm sumo. Quando vocês têm diários, e às vezes eu digo, há pessoas que têm diários, outras não têm, e estamos a falar de uma coisa, e eu digo, vai lá ver, vou às efemérides, o que é que estava a acontecer neste ano. Quando a pessoa escreve, está lá. A gente tem ali, eu também não lembro tudo na minha vida, eu lembro-me de muitas coisas e conto muitas histórias porque eu tenho escrito, eu tenho para aí, sei lá, 30 diários. Porque eu gosto de escrever e porque a mim sempre me ajudou a pôr, a limpar a minha energia, as minhas tensões, ajudar-me a pôr as coisas em perspectiva, mas hoje, ao fim de tantos anos, é uma relíquia, porque eu consigo, olhando para a minha história, identificar todos os movimentos astrológicos da minha história. Isso é incrível, né? Porque a gente não se lembra todas as datas. Então, se não têm esses registros, comecem a fazê-los agora, nem que seja um caderno de astrologia, tipo, ligado, vão escrevendo e vão escrevendo os trânsitos que estão a acontecer na vossa vida nesse momento, porque isso mais tarde isso é uma pérola maravilhosa para o vosso caminho, eu acho. Portanto, o que é que acontece quando estes dois símbolos caminham juntos? Eu acho que o resumir numa expressão é a expansão através da libertação. Eu acho que sem dúvida é este grande tema. O que é que eu tenho que libertar, voltando ao início, para expandir esta energia que Leão quer que eu expanda? Datas a ter em conta. Então, sabemos que Júpiter vai estar em Leão até final de julho. Sabemos que o Nodo Sul vai entrar agora entre julho e agosto em 2026, o Nodo Sul e o Nodo Norte, mas já, o Nodo Sul, a cauda do dragão em Leão, e vai estar até março de 2028, ok? Portanto, todo o período de Júpiter em Leão, ela vai lá estar, exceto o primeiro mês, este primeiro mês de entrada. Olhar para a retrogradação de Júpiter também vai ser importante. Sempre que um planeta está retrógrado, nós sabemos, né, há o convite à revisão, portanto pode ser uma fase mais lenta, pode rever todos os temas que vão começar agora a ser trabalhados em nós, portanto entre 13 de dezembro e 13 de abril de 2027, entre os graus 17 e 27. Portanto, uma fase de revisão, reestruturação, reflexão destes temas ativados por Júpiter. As conjunções, uma coisa muito importante, quando é que eles se vão encontrar? Ou seja, quando é que no céu, porque nós sabemos que Júpiter entra pela frente, né? Grau zero, e o Nodo Sul vai entrar por trás. Então é como se estivéssemos numa casa, no palácio, e o Júpiter vai entrar pelos jardins e pelos portões lindos e maravilhosos, mas o Nodo Sul vai entrar à socapa pelas caves. E por isso é que às vezes nós também demoramos a percepcionar o que é que está a acontecer, né? Júpiter está a caminhar pelo jardim, a ver as coisas bonitas, maravilhosas, deslumbrado, o palácio, e a cauda do dragão já está dentro do palácio, a remexer na porcaria, né? Se a bicharada está na cave, sobe para cima, as porcarias todas que estão ali, se calhar a cave está inundada, traz tudo para cima, e isto
eu gosto muito de trazer imagens, porque acho que isto nos ajuda a perceber melhor. É quando eles se encontram, o que é que acontece? Quando eu, de repente, o autoconfiante, tipo, está tudo bem, peace and love na minha vida, está tudo a correr bem, o otimista, excessivo, né? Porque pode haver esta energia em Júpiter, encontra a faxineira, está a dizer: olha, a casa está fechada para obras, não pode cá ficar. Tipo, e agora? Este é o meu palácio, eu quero ficar aqui. Não, agora houve aqui uma inundação, houve um curto-circuito, temos uma infestação de ratos. Isto é o Nodo Sul. Então, na nossa vida, pensei nisso, o que é que vai colidir, mas que pode ser uma grande aprendizagem. E se calhar este momento de aprendizagem é ser Júpiter diz assim: ok, então eu vou-te ajudar a limpar e a organizar porque vai ser muito mais rápido, porque eu expando tudo aquilo em que eu toco. Ou então eu também posso expandir a limpeza. Eu acho que esta imagem pode ser interessante para vocês pensarem nisto. As conjunções, quando é que vão acontecer? A primeira, e talvez as mais intensas, vai ser em novembro deste ano. Há algures entre o meio de novembro e os dias 20 e tais de novembro, não sei precisar agora a data, porque depende se vocês usam então os nodos médios. Eu, por exemplo, eu uso os nodos médios no meu trabalho, porque vem do meu estudo com a astrologia evolutiva, mas há quem use os nodos verdadeiros e está tudo certo. Portanto, depende muito daquilo que vocês usam como cálculo, mas eles encontram-se ali ao redor do grau 25, seja num ou noutro, e Marte vai estar aí também. Portanto, nós vamos ter uma grande conjunção, Marte, Nodo Sul e Júpiter no grau 25 de Leão. Vai ser uma bomba, uma bomba. Eu espero que no bom sentido, mas pode ser um choque, não é? Pode ser uma revolução, uma coisa inesperada, um impulso. Para o bem, eu não gosto de dizer para o bem e para o mal, porque aquilo que às vezes parece mal, pois é a melhor coisa que nos aconteceu, portanto, nós, sem julgamento, mas pode trazer acontecimentos marcantes que marcam o início de um ponto de viragem. Logo a seguir, como o Júpiter vai ficar retrógrado e o Marte no início do ano fica retrógrado também, ou não sei se é janeiro ou fevereiro, alguma coisa por aí, começam os processos de revisão que se calhar começam-se a resolver. Em fevereiro e março há uma nova conjunção perto dos eclipses que vão haver nessa altura em fevereiro, 19, no grau 19 a 20 de Leão, e depois também a oposição a Aquário. E depois a última conjunção é em abril de 2027, no grau 17 de Leão. Ou seja, o Nodo Sul e o Júpiter vão se encontrar pelo menos 3 vezes, não é? Quando o Júpiter avança, recua e volta a avançar. E entre os graus, isto tudo vai mais ou menos acontecer ali a meio do signo, entre os graus, vamos pensar entre o grau 15, vá para dar aqui uma margem, e o grau 25, 26. Então, ali temos ali 10 graus, entre o 16 e o 26 mais ou menos, que vão estar muito fustigados por essa energia. Portanto, qualquer pessoa que tenha muitas energias entre estes graus, tipo 16 a 26, dos signos fixos, eu acredito que vai sentir potencialmente esta energia como muito forte. Depois podem secundariamente, obviamente, analisar os signos de fogo, os signos de ar, porque também vão fazer trígonos e sextis, se calhar não tão intenso no sentido desafiador, mas também potenciador de alguma coisa. Nós sabemos também, era outro movimento interessante de falar, Saturno está em Carneiro, então temos aqui os planetas sociais nos signos de fogo, que é interessante também de ver o movimento entre eles e quando é que eles se encontram e se cruzam e fazem aspectos no céu, mas não tenho isso aqui, essas datas, mas também é interessante verem isso. Pronto, isto é tanta coisa a acrescentar a um movimento só. Portanto, perguntas, reflexões. Onde é que eu continuo a esconder a minha luz? Que talentos é que estão prontos em mim para serem revelados? Onde é que eu preciso, o que é que eu preciso de libertar para crescer de verdade, com mais autenticidade? O que é que significa para mim viver de coração aberto? Porque acho que isto é muito leão, né? É viver com o coração tipo disponível, não é? Aberto, não é? Sou quem sou, tipo sem filtros, sem capas. E isso acho que pode ser, efetivamente, pode ser importante para nós perceber nesta fase da vida o que é que eu quero mostrar ao mundo. Só tinha aqui, eu disse que tinha 6 tópicos, vou para o quinto agora, que é para ver se não me perco. Então, quinto tópico, que é o que é que poderíamos observar coletivamente. Tenho aqui o tema. Então, eu acho que também é giro ver isto coletivamente. Eu não sou pessoa das previsões, nem sou especialista na astrologia mundial, gosto de curiosidade, vejo outros astrólogos, observo os movimentos, mas não fico ali a debruçar muito sobre isso. Mas pensei um bocadinho sobre isto. Naturalmente gosto de pensar sobre estas coisas e sou muito atenta ao que se passa no mundo. E, portanto, eu acho que isto tem aqui 2 lados. Vamos ver o que é que vai acontecer. Obviamente, nós sabemos que estão outros movimentos a acontecer que são muito intensos e estão a trazer muita coisa. Portanto, isto não é um movimento único, mas focando só neste movimento, eu acho que isto pode trazer, por um lado, o lado luminoso, potenciar no mundo. A gente vê mais pessoas, mais criatividade, mais pessoas a lançar projetos de artesanato, o handmade. Estão a ver muito esta coisa de repente eu tenho um talento. Olhem, uma coisa, eu não sei se estava a partilhar também num grupo meu, senti este apelo já há algum tempo, é uma coisa que eu adorava experimentar, crochê. Então comprei, tenho aqui uma caixa de olhar para ela. Ainda não a abri, já estou a dizer isto há 2 meses. Senão agora que Júpiter já entrou ali, eu tenho que abrir a caixa de crochê
Então, fazer, para mim, para me divertir, para ter um momento meditativo, adoro fazer coisas novas e diferentes. E nem me tinha apercebido, eu pedi esta caixa há 2 meses, nem me tinha apercebido este movimento, ou seja, que este movimento pudesse trazer isso. E efetivamente, eu acho que Júpiter e Leão, eu acho que todos nós devíamos fazer um novo hobby. Gostam de dançar, vão dançar, vão fazer um workshop de cerâmica, vão ter aulas de canto. Não tem que ser para ser um propósito ou um trabalho. Às vezes temos muito esta coisa, mas será que isso vai ser útil? Vai ser útil para ti, se te der prazer e se te trouxer liberdade. Portanto, eu acho que isso vai expandir mais no mundo. Vamos ver muitos projetos únicos e especiais, eu acho que isso vai ser maravilhoso. Podem aparecer líderes novos, líderes inspiradores, ou pessoas que têm um brilho, um glamour. Às vezes também isto pode nos cegar, não é? Termos os ídolos, não é? As pessoas que nos inspiram, mas haver pessoas que nos inspiram pela história e pelo legado que elas vão deixar, ou pelo impacto que elas querem ter no mundo e no coletivo. Lá está, porque Aquário está envolvido nesta energia. Portanto, um renascimento cultural. O foco também na educação, na juventude e nas crianças. Pode haver uma preocupação maior, ou falar-se mais disto na comunicação social ou na cultura ocidental, haver aqui, não sei, em curso, se calhar já está a acontecer, mas haver assim uma vontade maior dos governos de haver reestruturações ao nível da educação. Bem, se for como esta está a acontecer agora, estou a brincar, dos exames. Mas pronto, não, que por acaso, ou seja, eu acho que lá está, isto é muito engraçado, é uma mudança que é necessária, mas que se calhar foi mal implementada ou foi demasiado otimista. Estão a ver? Foi demasiado otimista, porque ele pensou que vai correr tudo bem, mas não houve uma prevenção, e ainda por cima em Mercúrio retrógrado, não é? Não deviam ter um astrólogo a trabalhar com eles, não se lança uma coisa destas em Mercúrio retrógrado. Claro que isto vai correr mal, se calhar só no fim do ano, no fim do mês, no fim do ano não, no fim do mês é que isto vai se desbloquear. Mas pronto, eu acho que este tema pode trazer aqui efetivamente uma preocupação maior, os temas da fertilidade, os temas da vida, da longevidade, os temas também da morte. E curiosamente hoje saiu, foi aprovado, foi em França, não foi? A morte medicamente assistida. Eu acho que este tipo de temas vão ser mais expressos, mais falados com esta. Tem-se falado muito da fertilidade dos países, não é? Na Europa está a cair, não há nascimentos, quem é que faz os nascimentos, não há bebés. Júpiter em Leão pode ser uma fase fértil, mas o Nodo Sul pode congelar um bocadinho essa fertilidade. Outra coisa que eu pensei, isso aqui se calhar no sentido do desafio, pode ser o contrário, aparecerem também líderes, ou aparecerem os dois, aparece um líder inspirador e aqueles que são obsoletos ficam mais obsoletos ainda, ficam ditadores, arrogantes, os maiores, há aí um que a gente conhece muito bem, que o homem acha-se a melhor coisa, o cabelo dele tem que estar sempre da maneira que ele gosta, mas é engraçado, não é? Porque ele é excelente leão, estou a falar do Trump, e é muito interessante perceber, quando a gente olha para aquilo, e para aquela pessoa, e tudo aquilo ali é leão, não é? Num sentido negativo, calma, com os leões, o meu pai é leão, adoro o signo de leão. Já tive desafios com os signos de leões, mas eu adoro leão, mas o lado sombra de leão, portanto, aparecer líderes meio deslocados e que com o ego esquecem-se de dividir, não é? Os interesses, ou seja, há uma alienação, portanto, há um exagero, a identidade está muito colada àquilo que estão a fazer. Portanto, pode haver aqui egos muito inflacionados, exacerbados, que vão trazer algo negativo, obviamente, de expressar, mas também estão a expressar. Aquilo amplia, não é? Tudo aquilo que está ali vai ser ampliado. Os cultos da personalidade, se calhar, por exemplo, esta coisa do follow the leader, o Júpiter em Leão é muito, eu tenho que ser mais autêntico, mas isto, o outro lado da medalha, pode ser eu de repente perco a minha identidade para seguir um mestre, para me juntar a um culto. E aquilo não me faz bem, aquilo é tóxico, mas eu não percebo, não é? Esta coisa de ser iludido num brilho que não é verdadeiro ou que não é positivo ou saudável, não é? Pronto, o que seja. A polarização, não é? Que nós sabemos que está a acontecer também na nossa sociedade, financeiramente, ou seja, eu acho que como o Nodo Sul promove sempre muito este trabalho interior do propósito, o sentido, o que é o sentido das coisas, a parte material pode-se ressentir, apesar de ser um Júpiter em Leão, pode ser precisamente esta questão de gastos supérfluos, não se perceber ou não haver um controle na forma como se está a gastar, se não houver consciência, portanto, o aumento da inflação, o aumento do custo de vida, uma má distribuição dos recursos, ao mesmo tempo que se calhar outros refletem sobre como é que podemos mudar isto, como é que podemos inverter este caminho que não está a favorecer estes modelos económicos que não favorecem as famílias e as pessoas que vivem nos nossos países. Isto são temas, a fertilidade e a natalidade, os sistemas de justiça, outro tema em cima da mesa, não é? Porque Júpiter rege também a justiça e Saturno e tudo. Então estes temas podem também ser trazidos muito para cima e as tais polémicas continuam a acontecer, descobrirem-se mentiras e coisas. Eu acho que isto tudo vai ganhar ainda mais palco com esta energia durante os próximos tempos. Eu acho que temos que observar isto com consciência, sem alarido, sem medo, sem
sem determinismo, e tentar perceber o que é que isto nos afeta pessoalmente e se calhar no impacto que tem na minha comunidade, nem que seja na minha comunidade, não é? Onde eu moro ou no país onde eu estou, e como é que eu contribuo para esse lugar. Eu acredito que este movimento pode trazer, a par de outros que estão a acontecer, o questionamento sobre como é que podemos contribuir para a sociedade, construir modelos que servem melhor à sociedade, mais humanos, mais éticos, mais criativos e mais focados na pessoa. Por exemplo, a questão da inteligência artificial, que está muito associada à energia de Urano em Gêmeos também, e Plutão em Aquário, mas esta coisa de o que é inteligência artificial e o que é feito pelo ser humano. Isto é Leão. Leão tem que ser aquilo que é feito por nós. A inteligência artificial pode vir a substituir imensos empregos, imensas coisas, mas nunca pode substituir uma leitura humana, um coração humano, uma arte humana. Por mais que vocês façam uma arte incrível com recurso à inteligência artificial, não é igual a ter um desenho imperfeito desenhado por um ser humano. Um desenho, quem diz um desenho diz outra coisa qualquer. E eu acho que este vai ser também um tema a nós vermos estes próximos meses. E outro tema que me passou muito pela cabeça foi a questão, por exemplo, da projeção pública. As redes sociais, não é? Esta coisa dos influencers, os criadores de conteúdo digital, eu própria, há bocadinho falaram da questão dos seguidores. Pá, eu nem sei muito bem como é que isto aconteceu no meu caso. Foi uma coisa que aconteceu, se calhar estava no destino. E não é que isso me traga, se calhar tenho mais clientes ou tenho mais alunos por ter mais seguidores. É possível porque chega a mais pessoas. Se eu vejo isso, ou seja, se eu achasse que poderia ter vida na mesma nestas áreas, se eu agora deixasse, se eu perdesse a minha conta de Instagram, claramente que sim. Que eu faço muito o exercício, quem é que eu sou sem ser astróloga? Isto para mim é muito importante. E o que é que eu faria se eu agora não pudesse fazer mais isto? Eu tenho 20 planos na minha cabeça. Se eu agora quisesse desistir da astrologia e fazer outra coisa qualquer, estava tudo na boa, desde que eu gostasse e que me desse prazer e liberdade. Eu gosto é de comunicar, acho que se percebe. E portanto, e falar de coisas que me apaixonam. Eu ia inventar outra coisa qualquer para falar, porque eu adoro. E o crescimento nas redes sociais aconteceu, mas eu tenho estado desde janeiro muito a questionar as redes sociais. Não me apetece estar nas redes sociais, acho que 90% do que sei nas redes sociais é forjado. As contas que eu adoro seguir, o Instagram bloqueia, não me aparecem, porque se as pessoas não pagarem publicidade, as pessoas deixam de nos aparecer. É triste. Tipo, eu sigo contas que eu nunca as vejo, só vejo anúncios. Eu própria tenho, nunca aconteceu, eu tenho muito menos engajamento agora do que tinha com metade dos seguidores. Portanto, eu acho que quem trabalha com o público, vai repensar a forma de chegar ao público. E eu comecei a sentir, curiosamente, há umas semanas, esta vontade de estar mais outra vez no pessoal. Há 6 anos atrás mudei a minha vida toda para o online, perfeito, e agora estou a sentir vontade de fazer o contrário, outra vez. Estou a pensar em alugar um gabinete, eu disse nunca mais ia alugar um gabinete na vida, estou a pensar em voltar a alugar um gabinete, já fui ver um gabinete, estou quase a assinar o contrato. Estou a pensar voltar a fazer mais coisas presencial, que houve uma altura que fiz, depois deixei de fazer. Agora porque essa coisa de estar, isto é leão, não é? Estarmos no gathering, com as pessoas, a celebrar, a família, no colo, no abraço, nós precisamos disso. Portanto, eu acho que temos que pensar que modelos de prosperidade, liderança e sucesso já não nos servem, que novos vão servir. E, portanto, sexto ponto e último, que já me vou calar. E, quer dizer, eu tinha este ponto aqui, se calhar já fui falando dele, que era um bocadinho aqui mais os astrólogos, como é que vocês podem olhar para os vossos mapas e para os mapas dos vossos clientes, mas só aqui alguns pontos para não se esquecerem. Eu acho que é muito importante sempre o posicionamento do leão e os signos que temos em leão, não se esqueçam disso, e que signos é que são regidos por esses planetas, desculpem, planetas não signos, que estão em leão, podem ser signos em cima de signos, os signos fixos, que podem trazer mais desafios, mas também mais oportunidades. Eu acho as quadraturas e as oposições espetaculares, espetaculares, adoro observar uma e ver o que é que está a trazer. Claro que às vezes, caramba, aquilo dói, nunca mais acaba. Então, este Plutão, Jesus. Mas, pá, a minha noite escura da alma foi quando eu tive Plutão quadratura ao Sol. Foi a pior fase da minha vida, pior. Já tive muitas, mas aquela foi a pior de todas. Eu não seria quem sou hoje, eu agradeço. Não é todos os dias, mas muitas vezes, aquilo que me aconteceu, aquele lugar horrível onde eu tive, pá, que me transformou de verdade. Que eu também escolhi, podia não estar cá para contar a história e ter escolhido um caminho completamente diferente, mas eu encontrei lá uma força qualquer, tive as ajudas, tive terapeutas, tive amigos, tive família que me deram a mão e saí de lá. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu cresci tanto, tanto, tanto naqueles 3 anos. Eu lembro-me de uma vez que fui um astrólogo, estava quase, eu só dizia, tipo, só que é que isto sai de cima de mim, ele dizia, está quase a acabar. E eu pensava, mas esse quase a acabar, tipo, falta mais 6 meses, e eu lembro-me dele dizer, isto é difícil de explicar, mas vai aliviar, eu prometo-te que vai aliviar. E aliviou. Houve um dia que eu acordei melhor. Não foi naquele dia que tudo mudou, mas acho que foi todo o trabalho que fiz. E já estava o pelotãozinho longe, um bocadinho mais longe do meu sol.
Eu digo Plutãozinho porque é o meu planeta mais forte no meu mapa, então, o que tem mais peso, então, pronto, é meu amigo de nascença. Carneiro e Sagitário, olhar para Carneiro e Sagitário porque são signos de fogo, olhar para Peixes e Sagitário é muito importante. Mas porquê? Porque Júpiter rege Sagitário e também rege Peixes, também, na astrologia moderna nós também temos Neptuno, mas sem ir aí. Olhar para Peixes e Sagitário também são áreas que vão ser altamente beneficiadas ou tidas em conta nesta energia, neste movimento. Portanto, não se esqueçam disso. Todos os planetas que lá estejam, todos os planetas que ativam, tudo o que é domiciliado por esses planetas, tudo isso vai ser importante no mapa. Portanto, é uma série de coisas que nós temos que dissecar para conseguir fazer uma leitura o mais precisa e mais verdadeira e mais direta possível ao assunto da pessoa e não começarmos só com Júpiter em Leão, porque isso pode ser bastante, bastante superficial. Portanto, perguntas finais. Deixa-me ver onde é que eu tenho, que eu tinha para aqui umas perguntas finais. Perguntas finais aqui mais também para a pessoa. O que é que a pessoa, às vezes olhar para o mapa, não é, e perceber que com base nisto, o que é que eu já sei fazer muito bem, o que é que continua ali, que se calhar já devia estar noutro nível de expressão e de evolução, o que é que já cumpriu o seu propósito e que já não faz sentido nenhum, o que é que está a existir em esforço e em toxicidade, onde é que também existe um excesso de apego e de conforto. Portanto, isso tudo é um convite para transmutar, para nos abrirmos. Última parte de todas, que era as perguntas, era isto, que era o tema final para fechar. Eu escolhi uma palavra para este movimento, e a palavra que me veio foi liberdade, porque eu acho que Júpiter, o Júpiter como princípio, é um planeta que nos convida, onde ele está, é onde nós vamos buscar liberdade. Eu sinto isso, é o nosso lugar de fuga, mas não é no sentido de fuga da realidade, também pode ser, obviamente, negativamente, mas no sentido de fuga, quando eu digo fuga é o ir de fim de semana, não é? É onde nós vamos buscar liberdade, espaço, onde nós vamos pensar no futuro, onde nós vamos encontrar um sentido maior que nos vai mover para lá do lugar onde nós estamos. Então, sem dúvida que eu acho que Júpiter, encontrando o Nodo Sul, traz muito esta pergunta: o que é liberdade para mim? E será que é fazer tudo aquilo que eu quero? Ou será que é deixar de fazer aquilo que já não me representa e que tolhe a minha liberdade? Como é que eu quero viver a minha liberdade agora? Porque isto é diferente também de idade para idade. E pensar que liberdade também significa respeitar a liberdade do outro. E também tem o tema da responsabilidade. Agora podíamos ir buscar Saturno aqui, não é? Eu responsabilizo-me ou não pelas escolhas que eu faço em prol da minha liberdade. Eu acho que no final do dia, nós temos que responder estas perguntas. Eu tenho a coragem de trilhar o caminho que me traz mais liberdade ou não? Eu tenho coragem de libertar aquilo que me está a drenar e que me está a pesar ou não? É porque o movimento não vai fazer por mim. Eu acho que este é o grande tema. Nós às vezes temos movimentos espetaculares e não aconteceu nada. Nós não fizemos nada para aquilo. Nós não colaborámos com o universo, né, nesse processo. Então, e quando vêm coisas difíceis, aquilo não vem para me pôr mais para baixo, aquilo vem para eu trabalhar aquilo em mim. Portanto, é uma escolha nossa. Como é que eu vou escolher viver este movimento? O que é que eu preciso libertar para crescer e para expandir? Última pergunta. Será que Júpiter vem expandir aquilo que já dominamos ou vem mostrar que já é tempo para irmos além disso? E eu acho que aqui é muito isto, é transcender com a nossa, transcender com o nosso conhecimento, transcender com os nossos dons, com os nossos talentos. Os nossos talentos são para serem partilhados. Há, mu há muito tempo, e eu às vezes digo isto na brincadeira, mas não é na brincadeira, é quando as pessoas me dizem assim: "Oh Cláudia, mas quem é que sou eu para fazer isto?" Tipo, há muita gente a fazer, e eu devolvo a pergunta ao contrário: quem és tu para não fazer? Porque eu acredito que se nós nascemos com um dom, todos nós temos dons diferentes, coisas diferentes, variadas, não é para ficar só connosco. Isso é egoísmo. A gente pode pensar o contrário, isso pode ser medo, pode ser insegurança, sim, mas também é uma forma de, se eu tenho para mim, é para partilhar, nós somos seres, o ser humano é um ser de partilha, nós crescemos uns com os outros, então acho que pensarem no que é que vocês querem partilhar com os outros, nem que seja mais amor, olha, eu quero abraçar mais, eu quero dizer mais aos meus pais, aos meus filhos que os amo. Isso pode ser o trânsito de Júpiter em Leão para vocês. Não tem que ser que materializar coisas específicas. Estão a ver, tipo, comprar uma casa, ter mais dinheiro ou mudar de trabalho. Pode ser também. Mas pode ser tão simples quanto quero ter um dia da semana que vou dançar, quero ser mais amorosa, quero ter mais tempo à minha família, quero viajar mais. Me dá prazer e liberdade. Não tem que ser só uma sensação de materialização e riqueza material. Eu acho que aqui vai ser muito bom ter este Júpiter e Cauda de Dragão a encontrarem-se juntos. Portanto, eu acho que é assim, permitam-se brilhar, permitam-se irradiar, permitam-se ser,
Eu desejo mesmo que seja uma temporada de expansão, de autenticidade e de liberdade para todos nós, e que no final do dia, ou no final daqui a 12 meses, nós olhemos para trás e possamos sentir que dei o melhor de mim, cumpri mais uma parte de mim e estou alinhada com aquilo que nasci para vir a ser. E isto não acaba, o desafio, não é? Nós estamos sempre nesta roda de evolução, nesta espiral, portanto, vem um desafio, vem uma oportunidade, vem um desafio, vem uma oportunidade, é a vida. Mas pronto, minhas queridas, já me estiquei aqui, mais 10 minutos, mas pronto. Sim, senhora. Luís, estás a perceber que era um egoísmo? Nós não temos criado a astrolosofonia. Por isso Óbvio. não tínhamos a Cláudia só para nós, estás a Claro, perceber? Claro. Então, Obrigada! muito obrigado pelas partilhas, Cláudia, porque volto a dizer às vezes que isto é muito importante, que é, ok, estamos aqui um tema que tu trouxeste e depois também traz as tuas próprias conclusões e fazes uma mistura que é muito bela, na minha opinião, que é entre o que é astrologia, o Pensar que é astrologuês. isto na minha vida, o que é isto na vida dos meus clientes, como tudo faz parte deste espaço que estás aqui também, que não é só vir aqui falar sobre um tema que às vezes é muito importante, mas a mais-valia é sempre trazermos um pouco do que é nosso e a nossa visão. E isso agradeço por fazeres como tu estavas a falar dessa questão de que eu também estou a passar um bocadinho, eu vou-me calar já que há aí perguntas, mas Ó Luís, vamos agradecer e deixamos isso para a tertúlia. O que é que tu é achas? verdade, Alexandre, para me lembraste, estás a ver? Já estava engajado. Portanto, Já estava, mas é faço só para uma pergunta. astrologia. Ai, estás a falar por cima de mim, Alexandre? Desculpa. É o Júpiter vou em Leão em baixar. cima do meu ascendente. Não Ah, é sou. verdade. Pronto. Então eu hoje, produto, está mesmo em cima do ascendente que tínhamos dito hoje de manhã. Portanto, faz lá o teu papel de leão que eu vou-me calar agora. Então, muito obrigada, Cláudia. E vamos agora falar em privado. É um privilégio que é só do Astro Lusófona, Luís. Por isso, vamos reservar esse privilégio para quem tem esse privilégio. E continuar aqui na cavaqueira e na conversa. E como Sim. vocês em brasileiro, há um nome qualquer para isto. Como é que é? Não sei, alguém que esteja aqui do Brasil que me diga como é que é ter conversa boa. É conversa boa. Não é, Cavaqueira, não. não é cavaqueira, está na cavaqueira. É Não sei se isto Cavaqueiro em também cavaqueira. é. português. Essa Cláudia, palavra. diz Essa tu. palavra. Bem, mas vamos embora. Vamos embora e depois as Cavaqueira. conclusões. Vamos cortar, Luís. E agora cortamos. Vamos. Vamos. Agradecemos. Foi maravilhoso este raciocínio em astrologuês. Tão bom, não é? Uhum. Pensar com a Cláudia em astrologuês. E vamos embora? Obrigada e adeus!